Olá pessoal, a paz do Senhor, espero que vocês estejam bem. Hoje, não menos importante, nós estamos aqui para mais uma semana do nosso momento devocional. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, se inscreva no meu canal, ativa o sininho e compartilhe esse momento devocional, seja aí um atalaia, seja aí um profeta, para anunciar o evangelho através até mesmo desse devocional. Amém? E a você que está chegando, seja muito bem-vindo. A você que já está aqui, permanece comigo há muito, muito tempo, também seja muito bem-vindo. Em nome de Jesus, como eu costumo dizer, não são números, não são inscritos, mas são nações sendo alcançadas, são almas sendo alcançadas. É isso que eu sempre visei desde o início, quando eu comecei aqui a trazer os vídeos, tanto de testemunho, pregação. Eu não vejo como números, e sim almas sendo alcançadas. Nós sabemos que um dia tudo isso daqui vai cessar. O Senhor breve, Ele voltará para buscar a sua noiva. Amém? Então, o nosso tema devocional de hoje é o coração da mulher, que se encontra em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E começa assim o nosso devocional. Algo essencial para toda mulher cristã é confiar o próprio coração ao Senhor. Isso nos ajudará a cultivar uma vida alinhada com os princípios e valores do reino, além de vivermos em integridade e segundo o propósito divino. O nosso coração sempre deve refletir um amor incondicional por Cristo e pela palavra. Mesmo com os desafios diários, não podemos permitir que nada atrapalhe o nosso relacionamento com o Pai. Em vez disso, precisamos estar dispostas a deixá-lo moldar o nosso interior conforme a sua vontade. Eu quero que você preste muita atenção a você, mulher, homem, tá? Eu sei que ele tá aqui falando coração da mulher, mas o seu coração também, homem. Mesmo com os desafios diários, não podemos permitir que nada atrapalhe o nosso relacionamento com o Pai. E nós precisamos começar a orar para que talvez você não tenha esse hábito, né, de orar e pedir isso ao Senhor, porque pedir isso é uma oração ousada, é uma oração que o Senhor, ele vai atender, ele vai começar a tirar coisas do seu caminho, da sua história, da sua caminhada. Pessoas que talvez você acha que é bom, aquela amizade é tão boa pra mim, mas não é. Que o Senhor, você comece a orar, pedir para que o Senhor venha tirar todo o embaraço da sua vida. É isso que a palavra fala. Que nós não devemos, Paulo vai dizer assim, ó, não devemos ficar embaraçados com absolutamente nada dessa terra. Que nada, que o seu emprego não te deixe embaraçado a tal ponto de você colocar toda a sua confiança e você confiar no emprego que você tem. Que você não fique embaraçado com amizades do qual te leva para longe de Cristo, aparenta te levar mais para perto de Cristo, mas ela tá te afastando de Cristo. Um relacionamento que não venha te deixar aí embaraçado, se o relacionamento seja namoro, na fase do conhecimento, ou seja, no noivado, se isso está te causando um embaraço a tal ponto que está te levando para longe de Cristo, isso não é bom para você. Então peça ao Senhor, fale, Senhor, tudo aquilo que possa causar embaraço na minha vida, ou se eu estou embaraçada com alguma coisa aqui, até mesmo com o seu próprio ministério. Talvez estar em todas as agendas, estar à frente de tudo, tá te levando para longe da presença de Deus. Como eu já falei aqui, e quem me segue já sabe que há um bom tempinho, até nas pregações, algo que o Espírito Santo ele tem ministrado muito ao meu coração é que o Senhor nos chamou para estarmos com Ele e não com a obra. Ah, Laís, mas que heresia é essa? Nós temos que fazer a obra. Sim, nós precisamos fazer a obra, não de qualquer jeito. Precisamos fazer a obra cheios da presença de Deus. Não cheio do ego, da vaidade, do orgulho, da soberba, daquilo que eu acho. Precisamos estar cheio da presença de Jesus e de sua palavra. Então, o Senhor nos chama realmente, de fato, a estarmos com Ele. E estar com Ele é consequência de fazermos a obra do jeito que Ele quer e não da forma e do jeito que nós queremos. Você já pensou se essa galera aí para um minuto
um momento de sua vida e falar: Senhor, o que o Senhor quer? Será que tudo o que eu estou fazendo para o Senhor tem agradado o teu coração? Porque até agora eu só tenho agradado ao meu coração. Já pensou? Como é que não seria aí a empresa do mundo gospel? Porque é isso que infelizmente tem virado. Mas vamos lá. Para que este processo seja possível, o primeiro passo é entender o coração. Entender que o coração nunca foi realmente seu, mas pertence a quem o criou e deve permanecer com ele. Do contrário, acabará despedaçado nas mãos erradas, que podem ser tanto as suas próprias quanto as de outro alguém. Afinal, a palavra diz para não nos apoiarmos no nosso entendimento. Provérbios 3:5. Vamos ver aqui, Provérbios 3:5. Olha o que diz. Peraí. Deixa eu abrir aqui pra gente ler, para que você fique mais fácil o entendimento. 3:5. Provérbios 3:5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Tem gente que diz que é sábio, mas nas suas próprias vontades, no seu próprio entendimento, naquilo que se conhece. Mas sobre a sabedoria de Deus, não é sábio em absolutamente nada. Conhecimento nós buscamos. Sabedoria é Deus quem nos dá. Conhecimento você busca. Precisa estudar, vai se informar, sim. Mas a sabedoria, ela não vem da terra. A sabedoria, ela vem do alto. A sabedoria vem de Deus. E é importante termos a consciência de que não seria adequado depositar toda a nossa expectativa em outro ser humano, falho como nós, na esperança de que ele atenda a nossos anseios. Quer ver? Pessoas que têm traumas, que não foram curados por feridas talvez da paternidade, da maternidade, toda vez que encontrar um homem, uma mulher para poder estar se relacionando, ele tem tantos traumas ou ela tem tantos traumas que ela vai querer jogar isso em cima de você, depositando uma responsabilidade. Exemplo. O meu pai foi isso, meu pai nunca me deu atenção, mas você é uma pessoa que dá muita atenção. Então, essa pessoa vai pegar essa visão daquilo que não teve com o pai, vai depositar essa responsabilidade em você, ou até mesmo na maternidade, vai depositar isso em você, aonde vai te sobrecarregar, e essa pessoa vai sangrar em cima de quem está curado, e não dá. Então, antes de você se relacionar, antes de você querer dar um passo, primeiro você precisa se conhecer, primeiro você precisa entregar o seu coração a Jesus e pedir para que Ele limpe, para que Ele te liberte. Aqui vai falar sobre ser moldado. Nós precisamos ser todos os dias, eu também preciso ser moldada, transformada pela presença do Espírito Santo. Mas se eu não me permitir esse molde, se eu não me permitir... Laís, mas Deus é Deus, Ele faz com vocês permitindo ou não? Sim. Porém, muitas das vezes nós resistimos à vontade de Deus. E aí esse moldar, ele vai um pouquinho ser mais duro, vamos dizer assim, mais profundo. O Senhor vai começar a apertar mais de várias circunstâncias, talvez portas fechadas, como enfermidade. Nós não sabemos, Deus começa a tirar as pessoas, porque Ele está querendo te moldar, Ele está querendo te trazer para perto da presença dEle. Você não está sensível, você está resistindo à voz do Mestre. Então, se hoje atentamente ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. O problema e o mal do século e do ser humano é colocar a confiança em outro homem. E quando a Bíblia fala homem, é tanto homem quanto mulher. Uma vez eu ouvi uma pregação no início da minha conversão, e esse pastor ele falava assim, dizia nessas palavras: não confie em alguém até esse alguém ser provado. A melhor maneira de nós sabermos quem é pedindo discernimento ao Senhor, porque Ele é o único do qual conhece o meu e conhece o teu coração. Você talvez possa falar, eu sou uma pessoa sincera, só que o Senhor está vendo que no fundo, não existe tanta sinceridade do quanto você professa. Pessoas que tocam muita trombeta, que falam o que faz, porque as pessoas confiam em mim, porque isso, porque aquilo, desconfie desses tipos de pessoas. Como já se dizia, né, muitos antigos, a pessoa nem comeu aí 1 quilo de sal com você, e você pode já derramar o seu coração, abrir o seu coração.
Não faça isso. Sabe por que as pessoas, quando elas querem ganhar sua confiança, elas contam aquilo que somente é agradável a quem vai ouvir e o que ela quer receber em troca dessa pessoa do qual ela está contando. Por isso que a palavra vai nos dizer: maldito o homem que confia no homem. Não coloque a sua confiança no seu patrão. Não coloque a sua confiança, pode ser agora bem assim, ó, profundo que eu vou dizer, mas eu tô dizendo aqui debaixo de muito temor e muita autoridade no nome de Jesus. Não confie no seu líder. Não confie nas pessoas que estão... Não confie. Conheça. Seja mais observador, seja mais ouvinte, ouça mais. O que você está ouvindo, que a pessoa está falando condiz com as suas atitudes? Que vamos falar o português rasgado? Quantas das pessoas já te prometeram tantas coisas e no final não fizeram nada daquilo que te prometeram? Quantas pessoas talvez falaram que ia te ajudar e depois viraram as costas e não te ajudaram? Quantas pessoas falaram que estaria com você em todas as temporadas, mas chegou o inverno, chegou o calor e essas pessoas fugiram, elas não estavam com você. Sabe por quê? A pressão do calor foi tanta que elas não suportaram passar e ficar do teu lado. O inverno, o frio foi tanto que elas não aguentaram estar do teu lado. Então elas suportam um outono, uma primavera, onde tudo tá muito bem, mas chega o verão e chega o inverno, elas não suportam. Quantas pessoas, para e pensa aí, quantas pessoas que você já abriu o seu coração, abriu a sua casa e diz, são meus amigos, e quando você foi ver, não era. E glória a Deus por isso. Sabe por quê? Deus, ele na nossa caminhada, ele nos mostra, nem todo mundo vai caminhar conosco na próxima estação. Nem todo mundo vai para o próximo estágio. Sabe por quê? Primeiro, por causa do chamado e segundo, por causa do propósito. Cada um foi chamado por Deus para cumprir um propósito. Então, dentro desse chamado, dentro desse propósito, nem todo mundo que começou lá atrás com você, se você parar para verificar e olhar a sua história, o seu histórico, não estão mais com você. Hoje apenas eles continuam sendo irmãos em Cristo, sim, mas hoje, sabe aqueles conhecidos distantes? Aquele irmão distante não é mais irmãos de caminhada e tá tudo bem. Por isso que nós precisamos tirar os nossos olhos daqui dessa terra e colocar os nossos olhos em Cristo, assim como o salmista vai dizer, leva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Colossenses vai dizer, pensai nas coisas que são do alto, busca as coisas que são do alto, e não as coisas aqui dessa terra, as coisas dessa terra é passageira. Então, até mesmo por um relacionamento, não confie, não vai com sede ao pote, não vai se revelando. Espera, observa, um passo de cada vez, cautela, ore. E não ore quando a pessoa chegar, porque quem tem uma vida de oração, a sua vida de oração é tão constante que quando a pessoa chega, talvez você está conhecendo alguém, aquilo que você está orando, haverá sinais nesse processo que você está conhecendo essa pessoa. Então tenha cautela, vai com calma. Tira a ansiedade do seu coração, entrega a sua ansiedade, entrega as suas preocupações, as suas inseguranças, os seus traumas. Se permita ser curado. Mas eu sei que muitas pessoas falam, para mim ser curado eu preciso estar com você. Não. Tem curas que o Senhor ele vai tratar no particular só com você. Porque se talvez você estiver com alguém do lado, essa pessoa ela vai interferir os processos que Deus tem para te curar e para te libertar. E a pior coisa, a gente querer dar uma ajudinha para Deus enquanto Deus está tratando a outra pessoa. Sabe o que acontece? Você entra no processo que você não precisava entrar, mas você quis, você resistiu. Então, tome cuidado. Não confie assim em todo mundo. Eu não tô dizendo que não é para você confiar. Sim, você pode confiar. Mas cautela, conheça, observe, ore e peça para o Senhor mostrar quem é quem.
Mas também peça maturidade, para que quando o Senhor te mostrar e quando o Senhor te revelar, você não se assustar e falar, meu Deus, era isso? Entende? Tem muitas pessoas, muitas não, mas todos nós estamos num processo de santificação. Todos nós estamos num processo do molde. E estar dentro do molde do Senhor é desagradar a muitos, é decepcionar a muitos. Porque para agradar ao Senhor, você não vai agradar todo mundo. Infelizmente, nem a sua liderança, nem o seu chefe, nem o seu pai, nem a sua mãe, nem seu marido, nem a sua mulher, nem os seus filhos, não vamos agradar. Podemos confiar, a Bíblia vai nos dizer muito claro aqui em Provérbios que nós devemos confiar somente em Deus. Só que muitas pessoas trocam esse processo, não confiam em Deus porque não vê a Deus face a face e preferem confiar em um homem. Está errado? No mundo não está errado, não. Mas e dentro da palavra? E você que é um cristão? E você que é um protestante da fé? E você que serve a Jesus? Errado. A nossa confiança, ela deve se basear em uma confiança pura, em uma confiança que a nossa confiança, na verdade, tem que ser somente e unicamente no Senhor Jesus. Se você está trocando a sua confiança em Jesus, e pare para prestar atenção. Quantas vezes você deixou de contar muitas e muitas coisas para o Senhor, e você contou para um amigo, uma amiga no WhatsApp, ou ligou, ou se encontrou para desabafar? E aí você chega no seu final do dia, você só agradece ao Senhor e entrega ali alguma situação ali meia boca, ou a situação também que você está passando, e pronto, beijo, tchau, Senhor, boa noite. Mas tudo que você contou, o seu desabafo, aquilo que aconteceu com você, você não colocou diante do altar. Tem um hino que diz, quando tudo deixares no altar. Será que você está deixando tudo no altar? Será que 50% você não conta para as pessoas e os outros 50% você conta para Jesus? Jesus, ele quer participar do seu choro, da sua alegria, da tua tristeza, dos dias bons, dos dias maus. Ele é o único que, sabendo de tudo que você é, que sabe que você e eu não somos pessoas boas. Nós não somos merecedores dessa graça, nós não somos merecedores do evangelho, não somos merecedores do sangue vertido na cruz do Calvário. Mas mesmo assim, mesmo falhando, mesmo errando, mesmo traindo ao Senhor, quando nós desobedecemos ao Senhor, nós estamos traindo a Ele. Mesmo assim, Ele sabendo de tudo isso, sabendo que você o negaria, quando você aceita algumas propostas, alguns convites, relacionamentos que não é da parte dele, em mesas, em amizades que não é da parte dele, Ele mesmo assim, Ele permanece e Ele continua com você. Jesus, ele confia tanto em você, ele deposita tanta confiança dele em você, que ele crê e ele acredita que você será uma pessoa muito melhor e muito transformada lá na frente. Mas e nós? Será que nós estamos confiando em Cristo a tal ponto de falar tudo para o Senhor? Os seus pecados, olha, Senhor, eu caí nisso, eu tive vontade disso, eu tive desejo disso. Será que você confia, assim como o rei Davi confiou e confessou os seus pecados diante de Deus? Será que você tem essa confiança em Jesus? Porque talvez você já contou a sua vida para Deus e o mundo. Ou talvez você contou apenas para uma pessoa. E essa pessoa usou como motivo de oração e contou para outra pessoa, que essa outra pessoa contou para outra. E quando chegou em outras pessoas, não foi a história que você falou. E aí você fica decepcionado, traumatizado, você quer culpar a Deus por você ter abrido a tua boca grande e ter contado a tua vida para todo mundo. Aí todo mundo fica sabendo aquilo que não é o certo, porque inventaram, argumentaram, acrescentaram coisas ao seu respeito. E sabe de uma das coisas que eu mais aprendi caminhando com o Senhor? E uma das coisas que o Senhor me ensinou? Conte para mim. Se você precisar de uma borracha, o que seja, uma caneta, peça
para mim. Ninguém precisa ficar sabendo aquilo que você está passando. Óbvio, Laís, mas a gente tem horas que a gente vai precisar pedir socorro. Óbvio, vamos pedir primeiro socorro para o Senhor e pedir para que Ele nos direcione a quem ser orientado, a quem nós possamos buscar aí um conselho de um líder, ou até mesmo de uma pessoa, talvez não é líder, mas ela é líder da sua própria vida, da sua casa, e ela teme ao Senhor. Então nós precisamos contar ao Senhor. Tiago vai nos dizer, procure pessoas que tenham sabedoria, pessoas que temem ao nome do Senhor, para que você se aconselhe. Procure, não é errado pedir ajuda. Errado é você de deixar pedir ajuda. Só que nessa ajuda, não coloque as suas expectativas, a sua esperança, a sua confiança nessa pessoa, achando que essa pessoa vai fazer de tudo por você. E a única pessoa que pode fazer de tudo por você é o Espírito Santo de Deus. Ele pode. Ele pode. E uma confiança, ela tem que ser, para você confiar em alguém, essa confiança ela tem que ser embasada na luz da palavra. Tudo tem que ser às claras, nada escondido, nada fora, nada quebrado, nada. Tem que ser abertamente. E não é porque a pessoa talvez não te contou algo que ela não confia em você. Pare para pensar que muitas das vezes o Senhor tem pedido para essa pessoa não contar nada. E ela não pode trair o Senhor. E ela não traindo ao Senhor, ela também não vai estar te traindo. Ela também não vai estar te traindo. O único capaz de suprir o que a nossa alma necessita chama-se Jesus Cristo. Pois por seu intermédio temos a oportunidade de herdar a vida eterna. E justamente esse é o anseio do nosso coração. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Às vezes procuramos supri-lo das mais diversas formas em vez de recorrer ao Senhor. Geralmente fazemos isso porque sabemos que Ele tem o poder para trazer mudanças reais. E no fundo estamos apegados demais às nossas feridas, aos nossos ressentimentos, às nossas mágoas, ao que passou. Ei, para com isso. Não se apegue naquilo que deu errado, não se apegue no relacionamento que deu errado, não se apegue na porta de emprego que se fechou e não deu certo, não se apegue a essas coisas, não se apegue talvez ao ministério que você saiu, não se apegue a amizades que Deus já tirou da sua caminhada, da sua trajetória, não se apegue a isso. Não se apegue. Quando eu tenho aqui contado, quando eu fui para o segundo ministério do qual o Senhor me arrancou do primeiro, que eu passei ali 6 anos, e eu achava que dali eu seria arrebatada, ali, nossa, eu tinha raízes profundas, não somente em Deus, mas no local, nas pessoas. Quando o Senhor me levou para o segundo ministério, quando eu coloquei a planta dos meus pés ali, decidida a ficar ali por direção de Deus que o Senhor tinha me mostrado através de uma conferência, e a conferência chamava Guia-nos. E ali o Senhor usou aquele lugar para poder me curar, a liderança inteira para poder me curar. Eu pude caminhar ali com pessoas, sabe? E uma das coisas que eu carrego comigo, eu falo assim, existe pessoas para te ferir, existe pessoas para te curar. Mas não é porque eu sofri lá no passado que agora eu vou achar que todo lugar aonde o Senhor vai me levar também vão me ferir. Pessoas ferem, mas também pessoas curam. Eu não posso pegar a visão que eu vivi lá no passado e trazer agora. Não, porque agora as pessoas são outras, o lugar é outro, tudo mudou. O cenário não é o mesmo, as circunstâncias não são a mesma, as palavras não são a mesma, as pessoas não são a mesma. Então eu não posso trazer o meu passado para o meu presente, levá-lo para o meu futuro e não perdoar porque eu confiava. Aí é um problema tanto seu quanto meu, em ter colocado a nossa confiança no outro, sabendo que as pessoas, elas se machucam, você mesmo não se agrada, você mesmo tem horas que você não consegue cumprir as suas metas, enfim, não conseguiu fazer aquilo que você disse que faria esse ano, e você se decepcionou com você mesma, você confiou em si mesma. E sabe o que, uma coisa para que você possa aprender, não é não colocar a confiança em você, não é não colocar a expectativa em você, mas ainda que seja um pouco, você cumprir aos poucos. É de degrau em degrau, você vai galgando
Então, se as pessoas ferem, você também fere. Eu também firo. Você também cura pessoas, eu também curo pessoas. Mas quando nos permitimos ser curados, moldados pelo Senhor, aí sim nós vamos curar. Não sangre nas pessoas que estão curadas. Se você ainda não conseguiu perdoar, se você ainda não conseguiu se perdoar, para que você quer entrar num relacionamento do qual você tem traumas? E essas traumas que são traumas que um relacionamento não vai te suprir, não vai te curar. Um trabalho, vida financeira, nada disso. A única pessoa que tem poder para te curar e para te libertar dos seus traumas, rejeições, abandono, é somente a presença de Jesus. Muitas das vezes não queremos deixar algumas dores irem. Acabei de falar isso. Pois elas já se tornaram parte da nossa identidade. Então a sua identidade é de coitado, coitadinho, abandonado, rejeitado, sofrer traumas. Não é essa não é a sua identidade. Pensamos até que superá-las pode invalidar o que passamos. É como se a dor tivesse de estar presente em nosso peito para comprovar quantos desafios vencemos. Você sabe que você venceu quando você está curado, quando você fala da situação e não dói mais. Eu poderia expor aqui N situações aqui, do qual um dia eu fui ferida, mas eu fui curada para a glória de Deus. E eu posso falar aqui abertamente, eu poderia falar. Como eu já testemunhei aqui várias e várias situações do qual eu passei, graças a Deus, que nesse processo eu me permiti ser curada em Cristo. Então hoje eu falo e não dói mais. Eu falo e não me dói mais. Mas isso são feridas cicatrizadas. Aquele mesmo que faz a ferida, ele mesmo a liga. É isso que a palavra do Senhor nos fala. É isso que a palavra do Senhor nos diz. É como se a dor tivesse de estar presente em nosso peito para comprovar quantos desafios vencemos. As feridas também podem servir como uma forma de proteção contra nossas experiências dolorosas. Ao se apegar às dores antigas, alguns se sentem mais seguros, uma vez que já estão acostumados a lidar com aquilo e podem controlar mais facilmente a situação. Também é possível nos escondermos atrás do vitimismo e não deixarmos Cristo trabalhar em nós. Preferimos usar nossas feridas para atrair a atenção e empatia dos outros. É o que eu falei. Coitadinho, sério que você sofreu isso? Meu Deus, vamos orar por você. Você não precisa fazer um drama, você não precisa ativar um modo vitimismo, você não precisa se colocar na condição de coitado e de coitada. Para com isso. Isso é pecado. Para com isso. Chegue logo aos pés daquele que pode resolver e falar: Senhor, eu tô sangrando. Senhor, olha, eu tô odiando, eu detestei, eu tenho ódio. Fale aquilo que está no seu coração, mas fale para o Senhor. Não fique dando uma de coitado para as pessoas. As pessoas não podem te ajudar. Muito pelo contrário. Elas vão um dia mais tarde, vão te julgar, vão te criticar, ainda vão te apontar. Então fale com a pessoa certa. Abra o teu coração para a pessoa certa. Acontece que quando não permitimos que o Senhor cuide do nosso coração, é como se estivéssemos rejeitando o seu sacrifício por nós. Olha que grave. Mas a palavra diz que Ele está perto daqueles que têm um coração contrito. Salmos 34, 18, e cura todas as suas feridas. Salmos 147, 3. Me perdoe. Em Isaías 53, capítulo 4, versículo 5, lemos: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Veja que você é sarado quando você entrega. O seu trauma, a sua rejeição, abandono foi levado na cruz do Calvário. Você é curado, você é livre, você é liberto. O Senhor levou tudo na cruz do Calvário, então se Ele já levou as dores de hoje, de amanhã, por que você continua carregando as suas dores do passado?
suas feridas, rejeições, traições. Para que isso? Você não precisa. Me perdoe, você não precisa carregar esse fardo. Você não precisa sustentar essas dores. Você não precisa carregar isso. É só você entregar. E entregar naquele que te ouve, não te julga, mas te corrige, como um pai corrige a um filho do qual quer bem. Aquele do qual vai te abraçar, entende o seu olhar, entende a ânsia, o desespero, o anseio, a ansiedade do seu coração. Ele entende. As pessoas não vão te entender, mas Jesus entende. Então entregue para Ele. Entregue para Ele, porque quando você entrega, você é curado, você é liberto, você é renovado, você é curado a curar outros. A dizer, olha, eu venci isso, eu fui curado, eu fui liberto quando eu coloquei a minha confiança em Cristo Jesus. Deus é quem mais conhece cada pedacinho do seu coração. Foi Ele quem o criou exatamente como você é. Salmo 139, do 1 ao 2, está escrito: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Ele conhece os seus medos mais profundos e os segredos mais bem guardados. Mesmo assim, ama você incondicionalmente e anseia por estar ao seu lado. Ele sabe aquilo que mais aflige ou constrange e quer ter um relacionamento tão profundo com você a ponto de que confie nele para falar sobre todas essas coisas. Jesus nos faz um convite de confiança em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Ele diz que se confiarmos nossas preocupações, medos, inseguranças, todo o nosso coração a Ele, aprenderemos o que é ser humilde de coração e encontraremos verdadeiro descanso e paz. Portanto, para termos um coração parecido com o de Cristo, primeiro precisamos ter a coragem de entregá-lo em suas mãos, para que Ele o molde de maneira certa. E aqui, tudo o que eu falei se resume nisso daqui. Você tem coragem? Aqui fica a pergunta: você tem coragem de entregar o seu coração a Cristo? Porque você já teve coragem de entregar num relacionamento que não era de Deus. E talvez o relacionamento que você está também não é de Deus. E você está entregando o seu coração assim, abertamente. Você tem coragem de entregar o seu coração, suas finanças, suas preocupações, vida sentimental, a sua esterilidade, talvez você não possa gerar. As suas enfermidades. Óbvio, Jesus ele deixou os médicos. Uma das coisas que eu sempre aprendi no círculo de oração, no início da minha conversão, não é negligenciar, não, muito pelo contrário. Antes de procurar qualquer pessoa, procure a Cristo primeiro. E se o Senhor ele tem a cura de você ir para um hospital e lá ele te curar através de um procedimento, através de um processo, ele vai te curar no processo. Mas você precisou ir, você não foi resistente. Antes de procurar conselhos fora, procure a Cristo. Dobre os seus joelhos. Talvez se você está falando tão abertamente a sua vida para outros, é porque a porta do seu quarto está aberta demais. Porque em Mateus nós vamos aprender com o Senhor. Se você quer falar com o seu pai, entre no seu quarto, feche a porta. E o Deus que te vê em secreto te recompensará no público com as portas abertas. Você não precisa contar a sua vida, a sua história para todo mundo com as portas abertas, não. Conte a quem lhe é devido, que tem interesse em te ouvir e é o único que te entende. Depois que você orou, buscou a direção de Deus, em quem buscar um conselho, vá. Não é errado, busque sim um conselho, mas não saia falando para todo mundo com quem você pegou conselho, com quem você buscou um conselho. Não. Volte e agradeça ao Senhor por ter pessoas, e eu creio que existem sim pessoas, líderes capacitados, que têm o coração de Deus para saber te aconselhar sobre a luz da palavra. Porque fora dela é pecado, fora dela é heresia.
Precisa buscar um profissional, um psicólogo? Peça direção ao Senhor para que Ele coloque um psicólogo cristão. Tem que tomar os remédios? Tome os remédios, porque é no processo que Deus te cura, no processo que Deus te liberta e você chega lá, cadê o laudo? Cadê o resultado? Não tem mais doença, você foi curado em nome de Jesus. As feridas do seu coração, causadas por tantas pessoas que talvez você tenha conhecido, relacionamentos frustrados, é falta de confiar em Deus e deixar Deus trazer. É confiar em Deus e não naquilo que você está ouvindo e vendo, porque nem tudo que reluz é ouro. É confiar que Ele pode, Ele tem o melhor para te entregar. Só que Ele só pode fazer isso quando você confia, quando você descansa, quando você se permite em ser curado. Portanto, devemos entregar ao Senhor. Devemos entregá-lo ao Senhor de olhos fechados, sem nos prendermos às dúvidas e medo. Teremos de deixar tudo isso para trás, as suas frustrações para trás. O apóstolo Paulo vai dizer assim, eis que faço coisas novas, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o alvo, e avançando para a carreira daquilo que está me proposto a viver daqui em diante. O que passou, passou. O que passou não tem como ser restaurado. O que passou ficou para trás. O que ficou para trás não tem como voltar. Então viva o seu hoje, viva de coração limpo, perdoe, libere perdão e se perdoe. Permita com que o Senhor te molde, te lapide, permita com que o Senhor faça a obra dele na sua vida. Permita, você já confiou em tantas pessoas, por que não confiar em Jesus? Por que não confiar em alguém que deu a vida por você, que morreu por você? Nele que você precisa confiar, você tem medo, tem receios de entregar, porque você já ouviu que quando nós entregamos, Ele tira, Ele limpa, Ele molda, Ele lapida, mas também você já ouviu que Ele, quando você se permite ser curado, Ele sempre tem o melhor para te entregar. Quer ter uma vida restaurada? Se permita a entrega. Quer ser liberto? Se permita a entrega. Quer ser curado? Se permita a entrega. Quer ver sua casa alcançada? Se permita a entrega. E eu digo por experiência própria, não é fácil se calar quando o Senhor Ele pede para que a gente se cale. E você orar e muitas das vezes ver o cenário adverso. Só que eu sou prova viva disso. Que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Pelas orações, eu tenho vivido muitas coisas hoje, de orações que eu fiz lá no passado. Eu tenho vivido as respostas das orações. Mas Deus não somente fez da forma como eu pedi, Ele fez e Ele foi além. Sabe por quê? Eu aprendi a confiar nele. E confiar é estar disposto, disponível, e o Senhor te disser não é isso para você, não é essa porta, não é esse relacionamento, ainda não é tempo, porque Ele tem o melhor. O não de Deus te protege, te livra e te liberta. E quando você confia de olhos fechados no Senhor, você não precisa ter medo, inseguranças, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Hoje convido você a confiar seu coração sem limites, sem reservas, a quem o criou. Apenas o Criador é capaz de levá-lo à sua funcionalidade ideal. Que seu coração esteja tão guardado em Cristo, de modo que para alguém ter acesso a Ele, tenha de encontrar-se com Jesus primeiro. Então, alguém quer ter acesso ao seu coração? As coisas que você vive, primeiro essa pessoa vai ter que ter acesso a Jesus para ter acesso a você. Essa pessoa vai ter que entregar o coração dela verdadeiramente, não é de boca, é de alma, é de espírito, é entrega verdadeira ao Senhor. Aí sim,
essa pessoa terá acesso a você. Do contrário, ela só terá o básico. Sabe, eu vou comparar aqui algo. Sabe o acesso que nós temos que dar? Do portão da sua casa, pode entrar na cozinha e pode acessar a sala. Os quartos é só para quem é íntimo. Ali tem a sua intimidade, tem as suas coisas, os seus pertences. Até a sala você dá acesso. Mais do que isso, você não dá acesso. Você só dará acesso quando esse alguém der total acesso a Cristo. E eu sei e peço ao Senhor para que Ele te dê discernimento em quem você pode abrir realmente o seu coração. Pessoas de Deus. Peça para o Senhor te dar discernimento a quem você pode conversar. Quem não sentirá inveja, raiva de você, não irá te julgar, mas muito pelo contrário. Vai te guiar e te conduzir sobre a luz da palavra, vai te aconselhar dentro da palavra. Mesmo se você errar, mesmo se você acertar, essa pessoa vai te conduzir à luz da palavra. E eu posso contar nos dedos, eu não tenho muitas amizades, são pouquíssimas. E essas pouquíssimas foram provadas pelo Senhor, experimentadas por Ele, do qual eu posso chegar e dizer assim, antes, óbvio, conversar com o Espírito Santo. E depois sim eu posso chegar e falar assim, olha, eu errei aqui, eu fiz isso e eu fiz aquilo. E serei corrigida através da luz da palavra. Não à luz daquilo que eu talvez queira ouvir, não, muito pelo contrário. Eu vou ser corrigida e orientada sobre a luz da palavra. E essas pessoas vão permanecer a mesma coisa comigo, elas não vão mudar por saber talvez algo que eu fiz, que eu errei, ou eu fiz de bom, ou eu estou prosperando. Não, elas não vão mudar, o tratamento continua o mesmo. Então, eu vou ler de novo. Para alguém ter acesso, que seu coração, olha só, que o seu coração esteja tão guardado em Cristo de modo que para alguém ter acesso a Ele, tenha de encontrar-se com Jesus primeiro. E eu termino dizendo aqui, quem Deus é quem mais conhece a cada pedacinho do seu coração. Deus, Jesus, o Espírito Santo, é quem verdadeiramente conhece a cada sentimento, a cada pedacinho aí do seu coração. As pessoas não conhecem, mas Cristo conhece. As pessoas te olham, te medem dos pés à cabeça e julgam você por aquilo que estão vendo, mas não te conhece como Cristo verdadeiramente te conhece. Então, antes de querer confiar em alguém, antes de querer confiar, colocar suas expectativas em um homem, em um relacionamento, em um patrão, em um líder, confie primeiramente em Cristo Jesus. Compartilhe essa palavra às pessoas que precisam voltar a confiar no Espírito Santo, a voltar a entregar os seus corações, entregar o seu coração a quem lhe é devido entregar. Amém? E eu fico por aqui. Compartilhe, comente, deixe aqui as suas experiências. Talvez você que confiou, você se frustrou, porque não somente o devocional é para abençoar a sua vida, mas muitas das vezes o seu testemunho que você deixa vai me edificar e vai edificar a outros também. E eu termino com uma palavra de Provérbios que vai dizer que o povo, os hebreus, eles não quiseram confiar no cuidado do Senhor, e a palavra vai nos dizer que nada adianta o cavalo se preparar para a batalha se a vitória ela vem do Senhor. O que esse povo fez? Quiseram pegar os cavalos do Egito para guerrear batalhas. Eles estavam colocando a sua confiança naquilo que eles estavam aparentemente vendo, mas eles se esqueceram
que a vitória não vem do seu carro, do seu apartamento, da sua condição financeira, da onde você trabalha, da sua posição, da sua faculdade, de um relacionamento, do ministério onde você está. Não vem daquilo que você faz. Não vem o quanto você prega, os melismas, né? Sei lá se é isso que fala, os tom alto, baixo, grave, tenor. Não vem de nada disso. Não vem da sua oratória, quantos cursos de teologias você já fez, assim, eu já fiz também. Não vem de nada disso. Se Deus não fizer, se Deus não se revelar, não adianta nada todos os seus diplomas. A vitória, ela vem do Senhor. Por isso que não devemos confiar nada e nem em coisas, achando que você tem vai te salvar. Vai ser uma tábua de salvação. Muito pelo contrário. A tua salvação, libertação e a sua cura é Cristo Jesus. Então, confie nele, entrega o teu coração a ele, entrega o teu caminho ao Senhor. Porque o mais ele fará, e eu te garanto e te digo com toda certeza, confiar em Deus, você não será frustrado, você não será machucado. Disso você pode ter certeza. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Se assim o Senhor me permitir, quarta-feira nós estaremos aqui juntinhos para a glória de Deus. Deus te abençoe. Um beijo. Tchau.